A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre, onde nós vamos trabalhar sobre a bondade de Deus em nos atender. Eu espero que o Senhor Jesus ministre ao teu coração, estudando com a gente a respeito da perspectiva do reino de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho aí, teu joinha, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus. Deixa aí teu comentário também, envie esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por Jesus. Já somos uma comunidade de mais de 100 mil alunos para a glória de Deus e muito obrigado pelo teu carinho em estar aqui com a gente. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, tem muita coisa boa aqui no canal, você acha tudo isso no link na descrição, onde você vai encontrar todas as nossas classes organizadas para você ter acesso ao nosso material. Se você é professor da classe dos adultos e tem interesse em poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, olha, eu já tenho tudo isso pronto para você no Facilita EBD. No Facilita você encontra o meu material, o esboço da minha aula, com os versículos a mais, com os argumentos que eu coloco, aonde você pode ter acesso a esse material se tornando um dos nossos assinantes. É claro que quem torna-se assinante aqui do Facilita EBD tem também o benefício de receber os PowerPoints, além do que alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, que está muito bom, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, também nosso discipulado e evangelismo, que vale muito a pena você conhecer esses cursos para crescer em Jesus. A nossa proposta está na descrição do vídeo e também no comentário abaixo. Que Deus te abençoe. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre o tema a bondade de Deus em nos atender. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição dá para você. A primeira é o texto áureo. Apresente o texto áureo para os teus alunos, que está em Mateus capítulo 7, versículo 11. Apresenta também a verdade prática, que está aqui, é importante você ler a verdade prática. A leitura bíblica em classe se encontra então em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 20. É muito importante você ler esse texto e compartilhar ele com os teus alunos para a glória e honra do Senhor. Quando nós lemos então a abordagem apresentada por Mateus, lá no capítulo 7, do versículo 7 ao 20, aonde Jesus começa a ensinar a respeito da necessidade da oração e também saber como pedir a Deus, porque Deus é bom, nós aprendemos algumas perspectivas também interessantes a partir da ótica do reino de Deus. Conforme o pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário, ele destaca aqui algumas lições primordiais, lições assim maravilhosas que nós podemos colocar em primeiro lugar na nossa vida. A primeira delas é que, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a verdade sobre a necessidade da oração. Você tem uma base bíblica? Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Então, quando você lê esse texto, você já descobre sobre a verdade da necessidade da oração. Você precisa entender a respeito dessa necessidade. Outro detalhe importantíssimo que nós temos aqui sobre a necessidade da oração é que Jesus nos ensina três coisas. Primeiro, ele nos ensina a bater. Segundo, ele nos ensina a buscar. Terceiro, ele nos ensina a pedir. Observe como há uma necessidade de aprendermos sobre oração. Ou seja, essas três afirmativas de Jesus, aonde nós encontramos pedir, buscar e bater, Jesus está ensinando para os seus discípulos, aqui nessa questão que estamos trabalhando com você, sobre a necessidade de entender que precisamos continuar a pedir, continuar em oração, continuar a buscar como discípulos de Jesus. Em segundo lugar, eu quero destacar também outra grande verdade, outra grande lição a partir da leitura desse texto,
que está então lá no capítulo 7, versículo 7 e 8, que diz o seguinte, que há uma promessa então para quem ora. Em segundo lugar, nós já podemos levantar a nível de introdução, só lendo o texto, que há uma promessa para quem ora. Aquele que ora, ele é alvo da promessa de Deus. E aqui também nós percebemos, olha o que Jesus diz. Aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, as portas se abrem. Isso é promessa. Olha que interessante. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina sobre a necessidade de continuarmos em oração, continuarmos a pedir. Em segundo lugar, nós já aprendemos aqui que aquele que ora é alvo da promessa de Deus. Em terceiro lugar, ainda nessa introdução, com base em Mateus capítulo 7, versículos agora 9 ao 12, nós vamos aprender a respeito também da generosidade de Deus em nos atender em oração. Ou seja, da bondade de Deus em nos atender em oração. O próprio Jesus explica exatamente que um pai, por mais que seja mau, não dará, por exemplo, uma víbora para o seu filho quando esse filho pede um pão. E aqui nós aprendemos a partir da perspectiva do ensinamento de Jesus, que o próprio Jesus estava dizendo para os discípulos, se vocês pedirem o Espírito Santo, o Pai vai dar a vocês. Isso fala da generosidade de Deus, da bondade de Deus, e essa é a pegada da lição de hoje. Hoje nós vamos aprender a respeito da generosidade de Deus em nos abençoar com a salvação, em nos abençoar agora com a presença do Espírito Santo, em nos abençoar agora com o ministério, em nos abençoar agora, sabe de que maneira também? Nos dando uma promessa de morar com Ele na eternidade. Gente, eu espero muito que Deus fale com você. Se essa aula já está contribuindo contigo, deixa teu comentário aí, ó, gente boa. Manda esse vídeo para mais alguém ser alcançados por Jesus também para assistir a aula. Vamos então para o nosso primeiro ponto, que trata então sobre o seguinte argumento: a bondade de Deus. Quando Cristo foi morto, crucificado na cruz, os religiosos pensavam que estavam barrando apenas um perturbador, mas não enxergaram com a ótica espiritual. Cristo, na realidade, é o Filho de Deus, encarnado, o Deus vivo entre nós, como está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 14. É claro também que quando Cristo está na cruz do Calvário, ele está cumprindo o plano que faz parte da bondade de Deus desde a eternidade. O plano da salvação. A cruz é necessária e a cruz demonstra também a bondade e o amor de Deus em nos resgatar da escravidão do pecado, do inferno, do domínio do diabo. É importante nós entendermos essa generosidade de Deus em nos resgatar. Isso aponta extremamente para a salvação. Vamos detalhar isso com você hoje em sala de aula. O primeiro subtópico trata então sobre a seguinte definição, a definição de bondade. Vamos olhar isso a partir da perspectiva bíblica. O pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, sabiamente destaca que o pecado afetou o homem, trazendo o homem então para essa condição de pecador. O homem que caiu do estado da perfeição e se afastou de Deus. Esse pecado, então, nos afasta da justiça original de Deus. Mas é claro que esse pecado também nos conduz à morte e ao inferno. Aqui nós percebemos à luz da Bíblia que o Deus vivo já providenciou antes do pecado a nossa salvação. Isso demonstra também exatamente o plano perfeito de Deus e a bondade de Deus. E isso está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Você pode analisar até o capítulo 2 inteiro. Você vai perceber a generosidade de Deus. A salvação é, então, um ato soberano do Senhor. A salvação parte diretamente de Deus. Foi por vontade de Deus, bondade de Deus em nos resgatar. É somente Ele que pode nos salvar. À medida em que nós estamos no pecado, no lamaçal do pecado, nós só afundamos.
mas é somente o Senhor Jesus, somente Deus e o Espírito Santo que tomam a decisão de nos salvar, de nos resgatar. E aqui nós entendemos que não há nada que possamos fazer, não há nada que possamos doar ou comprar para resgatar a nossa salvação, para obtermos a salvação. O resgate, a salvação, ela é dada por intermédio da graça de Deus. A graça de Deus é conhecida teologicamente como o favor imerecido de Deus e também a manutenção da obra criada. Isso quer dizer que ele nos amou primeiro e ainda mantém esse amor em nos resgatar. O próprio Criador tomou a decisão, olha como isso é bondade, para resgatar o homem consigo mesmo. O homem que caiu do estado de perfeição foi exatamente levado ao pecado. E aqui nós aprendemos à luz da Bíblia que é por intermédio do Senhor, da vontade soberana do Senhor, que Cristo vem e nos resgata do pecado. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 29. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Pelo pecado, nós estávamos em um estado de transgressão, afastados de Deus. Mas por meio do sangue de Jesus, que demonstra a bondade de Deus, nós agora somos resgatados no Calvário, comprados para Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, está escrito que Jesus nos comprou para Deus por intermédio do seu sangue. Isso demonstra a graça de Deus. Lá atrás, o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4 ao 7, revela exatamente em profecia o plano de Deus. À luz da Bíblia, nós descobrimos que a bondade de Deus é esse ato soberano. Então, nessa definição teológica, eu posso descrever para você que Deus é bom. Ele dá antes de pedirmos, antes de necessitarmos. Isso também demonstra o ato da misericórdia de Deus. A misericórdia é esse olhar de amor para o miserável, para aquele que está caído, para aquele que não tem condições. À luz da Bíblia, nós descobrimos que a bondade de Deus ela é infinita. Nós não merecemos a bondade de Deus, nós não merecemos a salvação, não há nada que possamos fazer para sermos salvos, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Não é por intermédio das obras, mas é por intermédio da bondade, graça de Deus, amor de Deus. E por causa disso nós somos salvos. Estamos diante da glória de Cristo pela vontade de Deus. Experimentamos a bondade de Deus porque Ele quer, Ele deseja, e isso é bondade. Glória a Deus por isso. Se eu fosse você, eu deixava o glória a Deus aí também. Vamos avançar agora, compreendendo um pouco mais a respeito desses argumentos, para o segundo subtópico que trata sobre a bondade de Deus no aspecto bíblico. O que a Bíblia trabalha ainda mais a respeito da bondade de Deus? Para o pastor Osiel Gomes, em destaque na lição, ele apresenta muito bem que a bondade de Deus no aspecto bíblico é revelada também, nisso que eu estou dizendo para você, no ato soberano da salvação. E essa salvação agora não vem por intermédio daquilo que eu posso fazer, mas ela vem por intermédio da fé somente. Eu preciso crer em Jesus, e isso é ato soberano, é graça de Deus. Ele nos dá então a oportunidade de escolhê-lo. Aqui há acesso para o livre-arbítrio, aonde você enxerga toda a bondade de Deus, aonde Deus te cerca com a bondade dele, e através da sua bondade ele nos permite experimentar o seu amor. Além do que, conforme a Bíblia, nós também descobrimos, à luz do Calvário, que Jesus no Calvário dá o maior exemplo de amor e bondade de Deus. A morte de Cristo no Calvário nos purifica de todo o pecado. A morte de Cristo na cruz nos dá a oportunidade de salvação. Isso é bondade.
Nós necessitávamos da salvação e Deus agiu em salvação e bondade através de Cristo. As nossas angústias causadas pelo pecado, a nossa ansiedade causada pela velha natureza, agora elas têm um fim, porque por intermédio de Cristo nós encontramos então a verdadeira paz. A aceitação pessoal de Cristo como nosso Salvador abre então uma porta para a verdadeira libertação. A libertação dos nossos pecados e também o entendimento que ele supre todas as nossas necessidades. Isso é demonstrado conforme a Bíblia, isso é demonstrado através da bondade de Deus. Portanto, quando nós olhamos para a morte de Cristo na cruz do Calvário, Cristo, então, pela vontade de Deus, tornou possível que você pudesse agora ter um encontro com o Senhor, oh glória, conhecer o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor. Através da cruz, você pode desfrutar, então, da verdadeira e genuína comunhão. A partir disso, eu quero compartilhar alguns princípios com vocês a partir dessa visão da bondade de Deus na cruz do Calvário. À luz da Bíblia, Deus nos possibilitou, e aí nós vamos destacar algumas questões. A primeira delas é que ele nos possibilitou sermos aceitáveis diante dele por intermédio de Cristo na cruz do Calvário. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A segunda lição que nós aprendemos é que através da cruz de Cristo, Deus nos ofereceu o perdão dos nossos pecados. Isso está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. A terceira lição que nós aprendemos sobre a verdade da bondade de Deus é que nós agora somos membros da família de Deus através da cruz. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12. E em quarto lugar, nós vamos entender que a cruz também nos possibilita em compreender que todos nós agora somos um em Jesus. As barreiras raciais caem por terra, são quebradas através da cruz. Somos um povo só, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 13 e 16. Eu espero que Deus fale com você. Se essa aula está te edificando, comenta aí. Vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto: a bondade de Deus no aspecto agora teológico. O pastor Aziel Gomes ainda destaca de forma sábia agora nesse terceiro subtópico que a bondade de Deus é demonstrada até mesmo por aqueles que não merecem. E aqui entra a minha pessoa, entra a tua também. E aí nós aprendemos que na cruz nós encontramos então o lugar do amor de Deus. Na cruz nós aprendemos exatamente que esse amor se encontra com o julgamento de Deus. E através do sangue de Cristo, só do sangue de Cristo, nós somos comprados para Deus. Na cruz, esse julgamento que exigia uma penalidade, agora é saciado pelo sangue, pela morte de Jesus. Na cruz, esse julgamento que necessitava de uma penalidade por causa do pecado, é agora saciado, porque Cristo leva sobre si as nossas dificuldades, os nossos problemas. O derramamento do sangue de Jesus agora, nesse aspecto teológico, nos purifica de todo pecado. E aqui eu quero entrar em um detalhe: não há pecado maior, não há super pecado que você possa ter cometido, por mais grande que seja, que o sangue de Jesus não tenha o poder de te purificar. Glória a Deus. É o sangue de Cristo agora que nos transforma, nos resgata, nos purifica, nos deixa mais alvos do que a neve, por causa da bondade de Deus. Cristo morreu no nosso lugar, saciando então esse julgamento. E aqui nós aprendemos que o derramamento de sangue de Cristo, ele foi o fator primordial, primeiro, principal do nosso perdão. Agora nós podemos acessar a presença de Deus. Cristo na cruz se tornou a ponte para termos um acesso a Deus. Olha o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Sem o derramamento do sangue ou de sangue, não há remissão.
Foi por causa do sangue de Cristo nós nos tornamos agora redimidos debaixo da bondade de Deus. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu creio na presença de Deus quando nós estamos pensando nessa purificação. Sentimos a graça de Deus porque Deus então agora, através de Cristo, pela morte de Cristo, pelo derramamento do sangue de Cristo na cruz, nós fomos agora reconciliados. Você agora pode desfrutar do perdão de Deus a partir da ótica do reino de Deus. O sangue de Jesus nos purifica e esse sangue agora sobre nós significa que você não é mais inimigo de Deus, que você já não é mais alvo da ira de Deus, mas que você agora é conhecido como amigo de Deus, como filho, filha de Deus, servo, serva de Deus, discípulo, discípula de Jesus. Agora nós somos aceitáveis em Cristo. Em Cristo agora nós temos a redenção. Olha só o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem nós temos a redenção pelo sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. É somente através de Jesus que nós temos nova vida. Gente, isso aqui é bondade. Isso aqui é graça de Deus. Então fala sobre essa bondade. Deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Já avançando, vamos agora para o segundo ponto, em Cristo Jesus. O segundo ponto trata então agora sobre o seguinte argumento. Há dois caminhos para escolher. Observe como o livre-arbítrio está presente na Escritura, especialmente nos ensinamentos de Jesus. Quando você lê agora Mateus capítulo 7, versículo 14, você encontra Jesus argumentando, dizendo o seguinte: porque a porta é estreita. Olha, demonstrando aqui uma escolha. E apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Observe como Jesus está alertando sobre a oportunidade que nós temos de experimentarmos a bondade de Deus através do caminho estreito. Vamos mergulhar um pouco mais? O primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre a porta e o caminho no aspecto bíblico. O pastor Osiel Gomes traz ainda essa afirmação que a porta que Jesus apresenta e o caminho que leva ao céu, ao encontro da bondade de Deus e generosidade de Deus, é o caminho apertado a partir da ótica de Mateus capítulo 7, versículo 14. Eu gosto de observar a partir da ótica de outros autores, e vamos citar aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, que em seu comentário destaca o seguinte, que Jesus ele apresenta duas portas e dois caminhos. A porta larga é aquela que é escolhida pelas multidões, é aquela que leva ao caminho da perdição. E a porta estreita é aquela que leva então o cristão a experimentar da bondade de Deus, da graça de Deus. A porta larga vai te ensinar que nada é proibido, que tudo está permitido, que você pode seguir a sua vida experimentando os prazeres dela. Mas a porta estreita fala a respeito do caminho da renúncia, da rejeição do pecado e uma vida de consagração para Deus e vida de comunhão com o Senhor. A partir disso, vamos retirar aqui algumas lições. A primeira delas é que, em primeiro lugar, o caminho que leva à perdição é uma estrada de liberdade sem limites. Você vai encontrar a base bíblica lá em Mateus capítulo 7, 13 e 14. Lê esse texto com os teus alunos. O mundo sempre vai te oferecer prazeres, diversões, riqueza, sucesso, fama e não vai te exigir nada em troca. Na realidade, ele vai te conduzir para o pecado. E chegando no patamar do pecado, você vai direto para a condenação. O mundo, ele procura apresentar a facilidade no seu caminho. A facilidade em dizer que nada é proibido. Na realidade, proibido é proibir nessa visão da porta larga. No caminho espaçoso, você é convidado ao hedonismo. Você é convidado, então, a experimentar dos prazeres. Porque o que sacia a tua alma é aquilo que te traz alegria e a partir disso você pode viver. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós devemos então seguir o caminho apertado que agrada a Deus. Observe agora a segunda lição.
Em segundo lugar, eu quero destacar para você que o caminho que leva à vida é a estrada da renúncia. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículos agora 13 e 14. Você pode observar também 7, 13 e 14, aonde você vai perceber muito bem essa riqueza teológica aqui de aprender a respeito da verdade do caminho de Deus. O caminho que nos leva para a salvação é um caminho estreito, é um caminho apertado, é um caminho íngreme, é um caminho de dificuldades, mas é um caminho que nos leva para a salvação. Ele exige renúncia, ele exige sacrifício, ele exige esforço, mas vale a pena a recompensa de chegar lá na reta final, porque ele oferece para você a vida eterna. E esse caminho apertado nesse mundo de prazeres parece ser o caminho errado. O mundo ensina que a verdade fundamentada na palavra de Deus não deve ser seguida, mas nós entendemos que a verdade fundamentada na Escritura, na vontade de Deus, nessa visão do caminho apertado, é a que aponta para o querer de Deus, para a vontade de Deus e para a direção de Deus. Então, escolha o caminho certo. Já avançando, vamos então para o nosso segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: o que as duas portas e os dois caminhos ilustram então para nós, a partir desse ensinamento de Jesus. Pastor Osiel Gomes também comenta na própria lição que Jesus estava demonstrando que o verdadeiro caminho era o caminho que era seguido pela fé, e não o caminho espaçoso, sendo demonstrado pelos religiosos do seu tempo, o caminho de facilidades. Nós também aprendemos sobre essa parábola a riqueza de crescermos agora em Jesus, de estarmos caminhando com Ele por intermédio da fé. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, nós podemos destacar algumas lições muito legais também. Primeiro, que a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela destaca que a fé em Cristo é a condição que nós precisamos ter para experimentar então a salvação demonstrada pela bondade de Deus. Outro detalhe: sem fé não há então confissão de pecados, sem fé não há arrependimento. A fé, então, ela trabalha nessa dinâmica do nosso coração com Deus. E é importante compreendermos que a partir da fé nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Mateus capítulo 4, versículo 19, Lucas capítulo 9, versículos 23 a 25, João capítulo 10, versículos 4 e 27, capítulo 12, versículo 26, Apocalipse agora, capítulo 14, versículo 4. O Novo Testamento ele procura demonstrar alguns elementos muito legais que abrangem então a fé em nosso coração, em crer em Deus. Primeiro, a gente precisa destacar que a fé significa crer e confiar firmemente no Senhor Jesus. Confiar exatamente que ele foi crucificado na cruz do Calvário e tê-lo como nosso Salvador pessoal. Ele foi crucificado no nosso lugar. Então é importante crer. Em segundo lugar, nós também precisamos entender que a fé ela inclui arrependimento. Então, essa fé ela inclui arrependimento, que é uma tristeza verdadeira, e o reconhecimento do nosso pecado e a nossa dependência de Deus. Terceiro, a fé também inclui obediência, obediência total a Cristo, a palavra de Cristo, a nossa maneira de viver. Isso está apontando para o caminho estreito. E em quarto lugar, a fé também inclui uma sincera dedicação e fidelidade a Jesus Cristo. Então, essa fé ela vai te direcionar para Deus, ela vai te guiar para Deus. E é por isso que nós precisamos compreender a respeito desse grande ensinamento a respeito da vontade de Deus, da graça de Deus. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a escolha entre os dois caminhos. Para o pastor Osiel Gomes, os dois caminhos apontam para a escolha de servir a Deus ou não. E aqui nós vamos aprender a respeito da nossa caminhada cristã, essa caminhada cristã que nos leva agora para morar no céu. A obediência, ela é apontada pela nossa escolha em fé em servir a Cristo. E essa obediência também implica algumas necessidades fundamentais, ao mesmo tempo traz alguns benefícios. Em primeiro lugar, nós devemos obedecer a Deus pela sua palavra. Então, ela está implicando essa necessidade de obedecer a Deus pela palavra.
À medida em que nós estudamos a Bíblia e conhecemos a Jesus, conhecemos então o plano de Deus. E aqui nós estudamos a palavra e reconhecemos o benefício da nossa salvação pela fé em Cristo. Em segundo lugar, nós também precisamos entender que nós devemos obedecer, isso implica também na nossa caminhada à igreja. A igreja é a nossa comunidade, a nossa comunidade social, de regra de fé, de servir a Cristo a partir das doutrinas bíblicas. Na igreja, nós podemos desfrutar do exercício dessa fé em coinonia. Em terceiro lugar, a obediência, que é servir esse caminho estreito, destaca que nós também devemos obedecer à nossa liderança, aos nossos pastores. Isso está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Então a Bíblia ela relata a respeito da importância de obedecer e ao mesmo tempo ela destaca que nós devemos obedecer o Espírito Santo. Isso está escrito lá em Atos capítulo 5, 32. Nós devemos aprender também que aqueles que obedecem a Deus são inabaláveis. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 7, 24. Os que obedecem a Deus também são conhecidos, Romanos capítulo 15, versículo 19. Os que obedecem a Deus glorificam a Deus, está escrito em 2 Coríntios 9, 13. Os que obedecem a Deus também acreditam no sobrenatural, ou seja, entram pelo caminho estreito. Espero muito estar ajudando você. Terceiro ponto trata agora sobre o seguinte argumento: a mentira dos falsos profetas. Observe o texto bíblico de Mateus capítulo 7, versículo 15, que está escrito: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha que passagem bíblica, que mensagem que Jesus traz. O primeiro subtópico destaca então sobre o cuidado com as falsas aparências. O pastor Osiel Gomes destaca que Jesus fez menção dos falsos profetas depois de falar dos dois caminhos. Observe isso aqui. Exatamente por quê? Porque os falsos profetas conduzem as pessoas para a perdição, mas os verdadeiros discípulos conduzem as pessoas para a salvação. A partir dessa leitura, nós também podemos perceber que os profetas falsos são aqueles que são considerados como lobos na Bíblia, pois eles se apresentam infiltrados entre as ovelhas. Os falsos profetas são conhecidos na Bíblia como pessoas que propagam a mentira e procuram deturpar, então, o caminho correto que leva as pessoas à salvação. O pastor Hernandes Dias Lopes comenta que os falsos profetas são assassinos da verdade. Eles andam com a Bíblia na mão, mas não praticam o que a Bíblia diz. Os falsos profetas têm uma voz sedosa, mas têm os dentes afiados. Os falsos profetas parecem ser inofensivos, mas na realidade são lobos devoradores. Os falsos profetas já existem desde o tempo antigo, e a Bíblia destaca que as suas falsas profecias levavam as pessoas à perdição. E é interessante você ler Mateus capítulo 24, versículo 24, porque muitos serão conduzidos pelos falsos profetas. Mas aqueles que desejam servir a Cristo, eles entram então pelo caminho da verdade através do discipulado. Daí esse alerta de Jesus em tomar cuidado com os falsos profetas, que são lobos devoradores. O segundo subtópico do terceiro ponto, já avançando, trata então sobre o seguinte assunto: como detectar, então, os falsos profetas? O pastor Osiel Gomes ele aborda que o falso profeta ele é conhecido por intermédio dos seus frutos. O próprio Jesus também traz a ilustração a respeito dos frutos bons e maus, para destacar quem é discípulo verdadeiro e quem não é. A partir dessa perspectiva também, nós precisamos entender que o falso profeta é aquele que se desvia da vontade de Deus. O falso profeta é conhecido como a árvore má, que gera frutos ruins, que gera veneno. Mas aquele que é verdadeiro discípulo, verdadeiro profeta, gera frutos bons que dá vida, restaura pessoas. A mensagem que está na boca do falso profeta relata a mentira. O seu fruto destila veneno. A sua mensagem profere o engano. Os frutos maus fazem parte então da sua natureza, por suas escolhas, tanto em palavras como também em ações.
porque o seu desejo é desviar aqueles do caminho do Senhor. É assim que o falso profeta é conhecido, com falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Utilizam a Bíblia, mas distorcem a Bíblia. Utilizam a palavra, mas entram pelo caminho do liberalismo teológico. E isso é terrível. É importante nós observarmos agora o terceiro e último subtópico que trata sobre o seguinte assunto: uma análise criteriosa. O pastor Osiel Gomes finaliza então a lição destacando que os falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. São palavras do próprio Jesus. E é por isso que nós precisamos estar vigilantes. Eles estão em ação hoje em dia também. Os falsos profetas, eles proferem ensinos enganosos. Eles procuram utilizar da teologia, mas a teologia que eles utilizam é a teologia errada, equivocada, que não tem a cruz no centro. Eles procuram, por exemplo, apresentar águas, mas as suas águas são águas amargas. O falso profeta, ele procura descrever que o padrão de santidade não é necessário, que o padrão de renúncia não é fundamental para a vida do cristão. E ele procura apresentar o caminho espaçoso em sua mensagem. É por isso que nós precisamos estar alerta a respeito disso. E eu espero ter contribuído com você hoje em sala de aula para a glória de Deus. Se eu contribuir com você hoje em sala de aula, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, deixa teu comentário aí, manda esse vídeo para mais alguém ser edificado em Jesus. Se inscreve também no canal, tá? É claro também. Por favor, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, acompanha o nosso ministério pastoral, tem muita gente fazendo isso. Eu fico tão feliz quando vocês postam aí nos stories, marcam a gente. Eu tenho o prazer de repostar. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês em Cristo Jesus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Entra pelo caminho estreito, aceite a Jesus como seu Salvador. Vai ser a melhor escolha e decisão da sua vida. Então você pode aceitar deixando aí o comentário abaixo, eu quero Jesus. Você pode utilizar o teu celular também com o leitor de QR Code. Nós vamos orar por você, interceder por tua vida em Cristo. Como dica de leitura, eu tomei como base 2 textos para construir essa aula de hoje. O primeiro texto é do pastor Osiel Gomes, vai te ajudar muito a conhecer um pouco mais de Cristo. Você tem acesso a esse material no site da CPAD. Vai lá e compra o seu, tá? Faça o seu pedido. Quero indicar também o material do pastor Hernandes Dias Lopes. Comentário sensacional para você que gosta de estudar aí versículo por versículo dentro da Bíblia. Eu te aguardo por aqui na última aula desse trimestre, lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre a verdadeira identidade do cristão. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, 1778, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.